Fala aí, galera do YouTube. Vamos estar aprendendo aí a fazer esse efeito, né, de splash na maçã. Vamos estar aqui trazendo, né, para a nossa tela uma imagem de fundo. Pode ser qualquer imagem de fundo que vocês tenham aí. Eu tenho essa que eu mesmo preparei. E vamos agora trazer também aqui o braço. E vamos estar excluindo este fundo branco do braço. Para isso, eu usei a ferramenta aqui de varinha mágica, que funciona muito bem nessas situações onde a cor a ser escolhida é sólida. E vou aumentar um pouco a seleção e enevoar para poder deixar as bordas mais suaves. E vou simplesmente excluir, né? Estou enevoando aqui 2 pixels e vou excluir esse fundo. Pronto, excluído o fundo. Eu vou aqui, né, tirar a seleção e vou redimensionar um pouco esse braço. Aí fica a gosto de vocês. E vou estar também reposicionando esse braço aqui no nosso cenário. Eu vou trabalhar agora um pouquinho nesse braço. Vocês podem ver que a cor de fundo é azul. E eu preciso deixar este braço com a cor próxima ao fundo, correspondente ao fundo, para nós termos aí mais realismo. Então vou tirar um pouco aqui da saturação e vou agora aqui ajustar o equilíbrio de cores, né? Estamos trabalhando aqui nas cores claras, que o braço é bem claro, e vou tirar um pouco de vermelho e mover aqui o slider para o ciano, deixando ele um pouco mais azulado. Feito isto, vou trazer agora para a nossa cena, né, a maçã. Já tenho a maçã aqui recortada, né? Vou copiá-la e levar aqui para a nossa cena. Opa, colei a parte branca. Vou voltar lá, Ctrl Z para desfazer a ação e vou copiar de fato a maçã. Voltei para minha tela, colei. Tá aí a maçã colada. Vou excluir aí, né, esse excesso de fundo que ainda ficou na maçã. Com isso aí podemos usar a ferramenta vou usar a ferramenta de laço, né, que é útil aí nessa situação. É uma seleção bem simples. Só vou estar tirando esse excesso de branco aí para nós prosseguirmos aí com a nossa manipulação de imagem. Excluir. Vou tirar agora esse excesso que está na parte inferior também da nossa maçã, usando a ferramenta de laço. Vou circular aqui essa área e vou excluir. Vamos agora redimensionar, né, esta maçã com a ferramenta ali de redimensionamento. Fiz uma cópia aqui de segurança, caso eu altere, né, profundamente a imagem e não tenha como voltar, então tem a cópia de segurança aqui. Agora, galera, eu vou tirar um pouco desse brilho aqui da maçã para poder facilitar a fusão das tintas. Vou tirar um pouco desse brilho aqui. Para isso estou usando aí a ferramenta pincel, né, e a ferramenta cronar com opacidade um pouco reduzida, para poder facilitar aí, tirando um pouco desse brilho, para facilitar a fusão, né, das tintas que já vamos estar trazendo aqui para a nossa tela. Não precisa ser algo muito preciso, só para facilitar quando formos fazer a fusão das tintas. Vou diminuir um pouco aqui a saturação
da maçã, ela está muito saturada. Nós temos aí que adequar, né, a cor de todos os elementos para que haja uma unidade de cor. E vou agora redimensionar a maçã e posicioná-la sobre a mão. Vamos dar um zoom aqui para facilitar esse processo. Redimensionar mais um pouco e posicionar corretamente aqui. Pronto. Reposicionado. Eu agora vou fazer um corte. Estou reposicionando aqui. Vou fazer um corte nessa maçã. Nós vemos que a mão ela tem aqui, né, uma pequena saliência. Uma vez que a maçã ela vai ficar sobre a mão, uma parte da maçã precisa ser escondida, né? Então vou usar aqui a ferramenta de vetor para fazer essa seleção. Pronto, fiz a seleção, liguei a maçã novamente, clicando no olhinho ali. Vou agora aplicar uma máscara à camada da maçã e vou simplesmente esconder usando aí o pincel de cor preta. Pronto, escondi a parte da maçã que eu queria, que está dentro da seleção, e a maçã agora se ajustou ao formato da mão. Vou enevoar um pouquinho essa seleção, melhor, enevoar a máscara, para que haja uma transição mais suave entre os limites da maçã e os limites da mão. Vou voltar aqui e fazer um desfoque mais suave. Pronto, um desfoque mais suave. Então temos aí uma boa transição, né, entre a maçã, entre os limites da maçã e a mão. Próximo passo agora é aplicar um sombreamento nessa maçã. Que todo objeto que toca uma superfície ele gera sombra. Então o que eu fiz? Eu dupliquei essa camada. Vou trabalhar em cima, dupliquei e apliquei a máscara a essa camada da maçã. E vou guardar aqui uma cópia, né, com a máscara, para que eu possa usar futuramente se eu precisar. E vou trabalhar agora em cima dessa cópia da maçã a qual eu apliquei a máscara. E vou começar a sombrear essa maçã, tendo primeiro selecionado a maçã, né? Alfa para a seleção, seleciona essa maçã. Criei uma camada superior à maçã, selecionei a maçã e sombreei essa camada. Então o sombreamento não está na maçã, está nessa camada nova que eu criei, que está sobre a maçã. Então demos uma pequena sombreada. Vamos agora também sombrear a mão, porque a maçã está em contato com a mão e todo objeto que toca uma superfície gera sombra. Da mesma maneira vou renomeando ali a camada para vocês verem, que ajuda aí no processo de manipulação de imagem, ter as camadas nomeadas. Criei também uma nova camada sobre a mão e vou fazer agora o sombreamento dessa mão. Dou um alfa para a seleção, seleciono só em cima da mão e na camada superior que eu criei sobre a mão eu vou começar a sombrear. Vocês vão ver que à medida que eu vou sombreando, né, usando um pincel
usando um pincel preto numa opacidade bem baixa, nós vamos vendo aí que vai ficando mais realista, né? Porque todo objeto que toca uma superfície, ele gera sombra. Então vamos usando aí o pincel na cor preta, né? Com a opacidade bem baixa, aí nós vamos regulando a opacidade para que tenhamos um efeito mais real. A opacidade vai testando, né? Eu costumo usar valores bem baixos e prefiro dar mais pinceladas e ir formando o efeito aí, né, gradualmente, para que se torne mais realista. Posso usar borracha para apagar o que é indesejado, como estou fazendo ali. E tiro a seleção e pronto. Temos aí, né, a sombra da maçã projetada sobre a mão nesse espaço aí. Vamos agora também selecionar mais uma vez o braço, criar uma outra camada sobre este braço e vamos aí sombrear um pouco a parte inferior desse braço, para termos aí um pouco mais de profundidade. Opacidade baixa, aumentei um pouco ali o tamanho do pincel, e sobre esta camada que eu criei, que está limitada pela seleção do braço, eu vou sombrear a parte inferior para ter mais um pouco aí de profundidade e um efeito legal na imagem. Observe que a opacidade do pincel na cor preta está bem baixa, coloquei ele 14.7 para não termos um efeito muito exagerado. Aí temos aí o resultado final. E agora vamos trabalhar, né, com a fusão das tintas. Tenho aqui algumas tintas, né, e vou levá-las agora para nosso cenário. O recorte dessas tintas também, né, é mais simples porque temos aí um fundo branco e a nossa ferramenta varinha mágica funciona muito bem. Estou aqui redimensionando essa camada de tinta. Vou reposicionar, redimensionar novamente. Aumentar a seleção. Selecionei, na verdade, eu selecionei com a varinha mágica, aumentei a seleção, enevoei as bordas e vou excluir esse fundo branco. Ficou ainda um pouquinho de branco ali, vamos estar eliminando também, usando o mesmo procedimento. Varinha mágica, aumenta a seleção, enevoa para suavizar o corte e excluímos esse branco da nossa imagem. Pronto. Estamos aí com a nossa tinta recortada. Vou redimensionar e vou posicionar aqui sobre a camada da nossa maçã. Vou ajustar aqui mais próximo à maçã, mais próximo ao local onde eu quero que a fusão da tinta ocorra. Vamos trabalhar aqui agora com a saturação, né? Ajustar um pouco a saturação. Porque o nosso desafio agora é deixar a cor da tinta o mais próximo possível da maçã, da cor da maçã. Apliquei aqui uma camada a essa tinta e vamos agora usar o pincel
na cor preta, né? Eu adicionei uma camada, ou melhor, eu adicionei uma máscara branca, a nossa camada de tinta, e usando um pincel bem suave na cor preta, eu vou apagando suavemente aquelas partes da tinta que eu não quero que apareçam, principalmente as bordas, para poder termos aí uma fusão. Mexer um pouco mais, diminuir um pouco mais a opacidade, e vamos aí suavemente, com várias pinceladas aí, apagando as partes da tinta que são indesejadas, para que essa tinta se ajuste, né, para que haja uma fusão aí com a maçã. Pronto. Vamos com o efeito aí, né? Tá ficando bem aceitável, bem legal. Vamos levar agora mais um splash de tinta. Eu vou agora abrir separadamente essa tinta no GIMP. Vou fazer aqui a seleção da cor preta, né? É uma cor sólida, com a nossa varinha mágica. Vou aumentar a seleção e nevoar. Aplicar aqui alfa, uma camada alfa, para que eu tenha um fundo transparente, e vou excluir. Vou copiar essa camada de tinta e vou levá-la aqui para a nossa cena, né? Pronto. Colei aqui a camada sobre a nossa cena. Temos que tomar cuidado quando a máscara estiver selecionada. Senão você não consegue fixar a camada colada como uma nova camada. Então eu cliquei numa camada aqui, uma outra camada qualquer que não fosse a máscara, e colei novamente aqui a camada de tinta que eu recortei. Vou redimensionar, posicionar sobre a maçã. Deu um flip aí, né? Um flip vertical. Vou ajustando aqui. E vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor aí o posicionamento desse splash de tinta. Eu acho que eu vou dar um outro flip. Eu achei legal dessa maneira aqui. Eu vou dar aqui um flip vertical novamente. Pronto. Inverti, né, a camada de tinta verticalmente. Eu girei, né, usei a ferramenta aqui de rotação, rotacionei essa camada de tinta e vou posicioná-la aqui sobre a maçã. E vou fazer o mesmo procedimento. Apliquei uma máscara branca sobre esta camada de tinta e vou usar o pincel na cor preta com opacidade reduzida e vou apagando aquelas partes da tinta que são indesejadas, principalmente as bordas, para que tenhamos uma fusão aí, né, legal dessa tinta com a maçã. Então vamos ajustando aí. Observe que eu estou pintando sobre a máscara usando um pincel preto, porque a máscara é branca. Usando um pincel preto ele vai esconder aquela parte onde ele for aplicado aí, com a opacidade bem baixa, para que tenhamos a transição suave da cor da tinta com a estrutura aí, com a superfície da maçã. O que eu vou fazer agora? Para dar ainda mais realismo, eu dupliquei a nossa camada
da maçã, o que eu vou fazer? Estou posicionando aqui sobre as camadas de tinta, selecionei, ou melhor, vou aplicar a nossa máscara à camada de tinta, vou dar um alfa para, vou reposicionar aqui a maçã, vou dar um alfa para a seleção sobre a camada de tinta, vou clicar na maçã e vou copiar essa parte da maçã que está selecionada. Vou colar e vou clicar aqui no olho para esconder a nossa maçã e vou ficar somente com a cópia daquela parte, né, da maçã. Vou fazer o mesmo procedimento com a outra tinta. Pronto, copiei aí, né, a textura da maçã sobre as tintas, no mesmo formato das tintas. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um pouco da textura da maçã sobre as tintas, para nós termos um realismo maior ainda. E vou ajustando essa cópia da parte da maçã, usando uma máscara novamente sobre esse pedacinho da maçã que eu copiei. Apliquei a camada de máscara e agora eu vou usando um pincel novamente preto bem suave para fazer uma transição aqui entre esse pedaço da maçã, da textura da maçã que eu copiei, e a tinta. E aí é um processo de paciência, né? Ajustei ali. Vou agora, coloquei também mais uma máscara branca sobre outro pedacinho da textura da maçã que eu copiei. E vou usando ali, né, o pincel na cor preta com opacidade bem baixa. E vou ali apagando, né, ou melhor, escondendo parte dessa textura, fazendo uma transição, né, suave das texturas da tinta com a textura da maçã. Esse processo você pode repetir quantas vezes for. Vou ajustar agora, melhor dizendo. Vou ajustar a saturação da tinta para ficar ainda mais próxima da cor da maçã. Vou ajustar também a saturação do outro splash de tinta superior para ficar mais próximo da cor da maçã, e vamos obtendo aí, né, uma fusão legal das tintas com a maçã. Vamos ajustar mais um pouquinho. Vou usar o pincel aqui preto sobre a camada branca, sobre a camada de máscara branca, e vou fazendo aí a fusão dessa tinta, né, das tintas com a maçã. Tentando criar uma sombra por trás da tinta inferior, mas não tá ficando. Acho que vou deixar sem esse sombreamento aí mesmo. Vou deixar sem o sombreamento.
Vou dar mais uma ajustada aqui na textura da maçã copiada e colada sobre as tintas. Vou repetir o processo. Veja que estou reposicionando a minha cópia da maçã em outra parte da tinta. Vou selecionar a tinta, vou marcar a maçã e vou copiar mais uma parte da maçã e vou colar sobre a tinta. Veja que a maçã, a textura copiada da maçã ficou no mesmo formato da tinta. Vou aplicar uma máscara novamente sobre este pedaço copiado. E com um pincel, vou aplicar uma máscara branca e com um pincel preto bem suave, com opacidade reduzida, vou aí fazendo a fusão. Aumentei um pouco o tamanho do pincel e vamos aí ganhando um realismo ainda maior. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma transição da textura da maçã com a textura da tinta, para termos mais realismo. Olha como é que ficou legal agora. Vou fazer o mesmo processo com o splash de tinta superior. Vou posicionar a maçã em uma outra parte da tinta. Vou marcar a tinta. Vou dar um alvo para a seleção. Vou selecionar a camada da maçã e vou copiar aquele trecho selecionado ali. E vou colar. Desligo, a camada da maçã. Clicando no olhinho ali, ficou só a parte copiada, que ficou exatamente no mesmo formato da tinta superior. Eu vou aplicar novamente uma máscara branca com um pincel com opacidade suave, um pouquinho maior, para termos aí, um efeito mais real. Pronto. Vamos continuando aí. Estamos chegando aí, estamos finalizando esse processo. Um processo aqui é um pouco de paciência, mas o resultado, vocês estão vendo aí, que é muito real. Pronto, finalizamos aí a nossa fusão das tintas. Está bem satisfatória essa fusão, eu acho que está bem satisfatória a fusão das tintas com a maçã. Eu costumo agora finalizar os meus trabalhos da seguinte forma: eu copio tudo, eu vou em editar, copiar como é visto, colo. Então o GIMP ele vai copiar a tela como era vista, com todos os elementos ali fundidos. Colo na parte superior de todo o trabalho. Eu diminuo um pouco a saturação e vou finalizar o trabalho usando aí um filtro do GMC, que é uma suíte, com vários efeitos. Eu gosto muito de usar esse efeito aqui de filme. Temos aqui várias configurações e eu vou estar dando aí a coloração final da minha imagem, Estou escolhendo aqui um que fique mais legal, do meu gosto, aí fica o gosto de vocês. E vou estar dando aí a coloração final da minha imagem. Vou ajustando ali, contraste. E vamos esperar agora, pronto, o filtro foi aplicado. Então temos aí a coloração geral e final da nossa imagem, com os splashes ali aplicados, com a fusão dos splashes com a maçã, e finalizamos aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, e qualquer dúvida é só deixar aí, uma mensagem, estaremos aí tirando dúvidas, Vocês podem trabalhar melhor ainda aí essa fusão
eu achei que ficou satisfatório, mas vocês podem trabalhar melhor essa fusão de tinta com a textura da maçã. O resultado final aqui, ainda trabalhei mais um pouquinho e deixei ainda a transição, né, de texturas mais suave ainda, temos um efeito aí bem realista.